aí, gente, como é que vocês estão? Tudo beleza? Gente, essa é a minha segunda semana de aulas na minha faculdade e na segunda-feira eu tinha aula de fotografia. Porém, quando eu cheguei lá, eu descobri que na verdade não tinha aula, porque o professor havia ficado doente e ele tinha avisado no grupo que não iria ter aula. Mas, como eu havia faltado o primeiro dia, porque eu estou na turma da tarde, mas como a gente está sem professor, a coordenação decidiu colocar o pessoal da tarde para assistir a aula junto com o pessoal da turma da manhã. Por isso, eu ainda não havia entrado no grupo que ele tinha criado. Então, eu acabei indo sem saber dessa informação. Mas, como eu já estava lá, eu resolvi esperar o RU abrir às 11 horas, para mim já almoçar lá antes de voltar para casa. Então, enquanto eu esperava, eu fiquei pelo Ica lendo meu devocional diário e escrevendo alguns roteiros para vídeos aqui para o canal. Aliás, gente, esse daqui é o meu devocional que eu faço todo dia de manhã. E para quem não sabe, gente, devocional é tipo um livro em que você lê uma página todos os dias, uma mensagem bíblica que vem junto com a reflexão sobre aquela mensagem. E é muito interessante, eu recomendo muito que vocês façam. Esse daqui é da CPB, é o devocional desse ano de 2026. E cara, tá muito bom. Eu gosto muito dele e eu tento sempre todos os dias de manhã já acordar e já fazer ele. Quando deu as 11 horas, eu fui almoçar no RU e se liga aí no que tinha pro almoço de hoje. E aí, gente, tudo bem com vocês? Agora eu já devia estar na minha faculdade, até porque já são 8h52 da manhã. Então, eu já devia estar na minha faculdade hora dessa. Só que tá chovendo muito e eu tô esperando a chuva passar para mim poder ir para minha faculdade. Eu pensei em ir de Uber, só que de Uber tá dando mais de R$ 70. Tipo, normalmente dá uns R$ 20, 20 e poucos reais, mas tá dando mais de R$ 70. Então, eu não sei se vai dar tempo eu ir para minha faculdade hoje ainda, porque as aulas começam 8h30. Então, eu tô aqui esperando a chuva passar para mim poder ir com vocês gravando esse conteúdo, tá bom? Então, já vão deixando o like aí, já vão se inscrevendo, porque eu podia estar dormindo na hora dessa, eu podia estar assistindo filme, mas eu tô aqui esperando a chuva passar enquanto gravo esse conteúdo para vocês. E hoje eu queria falar com vocês sobre algo que eu andei pensando recentemente, que basicamente foi tipo, acho que ontem à noite, foi esses dias, há pouco tempo atrás, foi algo que me fez pensar bastante. Eu tava aqui no meu quarto, tava até, se não me engano, tava assistindo alguma coisa na televisão ou algo assim. E enquanto eu tava no meu quarto, já era tipo umas 11 horas da noite, eu já tava indo atrás de ir dormir, já que eu tinha aula de manhã cedo no outro dia. Então, eu comecei a ouvir sons de chute de alguém jogando bola do lado de fora, sons de bola batendo do lado de fora. Isso já era 11 horas da noite. Aqui, onde eu moro, nesse condomínio, né, e tal, tem uma regra que o pessoal só pode jogar bola ou fazer barulho ou algo do tipo até umas 10 horas da noite. Então, quando eu escutei esse barulho, já tão tarde da noite, eu já pensei, já julgando, né? Deve ser o filho do dono que deve estar ali fora jogando bola, já que eu escutei o som de uma criança rindo, né, gritando e tal, que pode fazer barulho uma hora dessas aqui. Então, eu, curioso para saber o que estava acontecendo, né, eu resolvi olhar pela janela e ver o que estava acontecendo, né? E quando eu olhei pela janela, eu vi que tinha um pai que estava brincando com seu filho, estava jogando de bola com seu filho, só ele e o filho dele, né? Eu lembro que aquele menino que estava lá jogando bola, ele estava usando, sabe aquelas muletas que você segura com as duas mãos? Aquelas que geralmente o pessoal usa em fisioterapia e tal. Aquele menino, ele estava jogando bola enquanto se equilibrava, né, nas muletas, né? E vendo tudo aquilo, eu pensei em como muitas das vezes a gente julga certas situações, a gente julga certas coisas muito rapidamente, sem entender o verdadeiro contexto por trás daquilo. Às vezes a gente julga o outro, uma situação ou uma ação, sem conhecer a realidade do outro, sem conhecer o que o outro tem passado. Mas quando a gente vê pela janela, quando a gente olha pela janela, a gente percebe às vezes que o outro está vivendo um momento especial,
Um momento que talvez ele tenha lutado muito para conseguir ter, para conseguir viver esse momento. Às vezes a gente julga sem entender a realidade do outro. Por exemplo, no caso desse menino, quem sabe ele não tinha algum problema nas pernas, que só agora conseguiu vencer esse problema que ele tinha e só agora conseguiu finalmente voltar a andar, voltar a correr, voltar a jogar de bola com seu pai. Quem sabe esse seja o primeiro momento, depois de todo um processo de luta dele para voltar a andar. Quem sabe esse seja o primeiro momento em que ele e o seu pai jogam bola novamente, depois de muito tempo, ou quem sabe a primeira vez. E foi ali, vendo essa situação, que eu me lembrei de uma história real que aconteceu por aqui, nesse mesmo condomínio, há não muito tempo atrás. Eu lembro que no dia eu não estava aqui nesse meu apartamento onde eu estou morando. Eu lembro que eu ouvi falar dessa história através de um familiar meu que estava aqui no dia, que estava aqui na hora, né? E soube da situação e tal. E eu lembro que aconteceu de um grupo de meninos ali jogando bola nessa mesma quadra, só que devido a alguma coisa que aconteceu, talvez algum desentendimento ou algo desse tipo, aconteceu uma discussão lá entre os meninos e tal, e acabou que um dos meninos que estava lá acabou sendo espancado por esses outros meninos. Não cheguei a ver o rosto desse menino que foi espancado, né, pelos outros meninos. Eu não sei quem ele era, quem eram os pais dele, ou como ele era, né, e tal. Mas pelo que eu ouvi falar, né, desse meu familiar que estava aqui no dia, foi uma coisa bem séria, a ponto dele ter que sair do hospital logo depois do ocorrido. Então, pelo que eu ouvi falar, foi algo bem sério mesmo. E então, quando eu estava ali, vendo aquele menino jogando bola com seu pai, enquanto usava aquelas espécies de suporte, né, de muleta para poder andar e correr, eu me lembrei na hora desse ocorrido que aconteceu há um tempo atrás. Eu lembrei da hora dessa situação triste que acabou acontecendo. Então, na hora eu já me perguntei, será que é o mesmo menino que bateram nele há um tempo atrás, aqui nessa mesma quadra? Eu fiquei me perguntando, né? E talvez eu nunca venha a saber se realmente esse menino que estava jogando bola na quadra com seu pai, se é o mesmo que foi vítima dos outros meninos em outro dia. Mas naquele momento eu consegui entender uma coisa muito importante, que na maioria das vezes a gente quase sempre julga sem antes olhar pela janela e ver a realidade do outro. Isso me fez pensar em como, às vezes, o que parece ser só mais um barulho que nos incomoda, que vem de fora, pode ser, na verdade, talvez, um momento único e especial que o outro está vivendo e que, às vezes, lutou muito para viver.